todos. É um prazer voltar aqui a Cantagalo para dividir com vocês essa alegria da visita da caravana da fraternidade, onde temos a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina libertadora dos espíritos. Quem se colheu Jesus não tem tempo mais a perder. Nós temos uma oportunidade muito boa hoje de estudar, de conhecer a doutrina espírita, que é Jesus de volta. Estamos numa casa que tem um roteiro do nosso mestre, que é uma escola. A casa Jesus de Escola tem para nós um significado muito especial, uma referência nessa região, pelo trabalho que desenvolve, como disse a nossa irmã, há mais de 80 anos. Há mais de 80 anos divulgando o Espiritismo, vivenciando a doutrina. O nosso orador de hoje, ele veio de Porto Alegre, é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é ligado à vice-presidência de unificação e ele trabalha com capacitação de trabalhadores espíritas. É autor de livros, ele é telefeiro associado no Grupo Espírita Leon Denis em Porto Alegre, e trouxemos alguns livros dele e também da nossa Federação Gaúcha para o público. Depois, quem quiser, ele vai fazer um autógrafo das obras que ele trouxe. Então, o nosso irmão Vinícius Lousada, ele está conosco nessa caravana e hoje é o nosso último trabalho de sábado. Depois a caravana segue para o hotel para descansar, que ninguém espera. Vamos na rua desde cedo e amanhã a gente segue para Duas Barras. Quem quiser nos acompanhar, amanhã vai ser lá na Casa Francisco de Assis em Duas Barras, e logo após teremos um almoço comunitário, um almoço fraterno para arrecadar fundos. Eles estão fazendo a obra da sede própria, preciso de ajuda. Então, com vocês indo daqui para lá, já vai ajudar também. Eu vou falar para a nossa irmã para dar encaminhamento ao nosso trabalho de hoje. Nós convidamos a nossa irmã Gisele para fazer a leitura da página. A página é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e se intitula Sofrerá Perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande justiçado da cruz, se te farão lançados ironias às faces. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de seus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas, mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre,
muitas vezes, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao alto, rogar ao nosso Pai as suas bênçãos, ao nosso querido Mestre Jesus, o seu amparo, a sua misericórdia, aos trabalhadores espirituais da nossa casa, também a permissão para a realização de mais essa palestra trazida pela caravana na nossa casa, e agradecer, pois nos sentimos convidados para um banquete espiritual, nos sentimos felizes pela oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais. Agradecemos Jesus pelo seu evangelho de amor. Agradecemos Kardec por essa doutrina que nos consola e nos ilumina e abre um horizonte muito grande às nossas vistas, para que possamos elevar os nossos pensamentos, a nossa alma, a planos mais altos. Agradecemos pela oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre tudo que aprendemos para colocarmos em prática. Pedimos, Mestre Jesus, as suas bênçãos através do mentor espiritual do nosso irmão Vinícius de Lousada, que irá fazer o uso da palavra, para que seu verbo seja claro, fácil ao nosso entendimento, que o seu mentor possa fluir nas nossas necessidades mais íntimas, para que possamos absorver todos os ensinamentos da noite de hoje. Envolva-nos, Mestre amado, para que possamos absorver todos esses ensinamentos, todos esses efluvios de amor que nesse momento caem sobre nós. Fica conosco, Senhor Jesus, e pedimos a Deus, nosso Pai, que possamos dar-nos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Você é palavra. Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe e nos mantenha sob a sua paz. Quando voltamos nossos olhos às lições do Evangelho do Divino Mestre, é impossível não nos recordarmos de uma das suas passagens das mais singulares, que nos permite meditarmos sobre a importância da espiritualidade em nossas vidas, como também de lidarmos com essa dialética da busca dos valores espirituais, nada obstante estejamos mergulhados nas experiências corpóreas, com as demandas que elas nos apresentam. Recordamos aquele dia em que o Nazareno está a dialogar
sobre o reino de Deus, junto de Marta e Maria. Apresentaram na casa das irmãs de Lázaro o colar de pérolas das lições imperecíveis, apontando novos rumos àquelas vidas simples, como que direcionar o infinito para todos nós, a necessidade de buscarmos, a despeito das questões cotidianas, o reino de Deus em primeiro lugar. Inquieta estava Marta, passava a organizar a casa, enquanto Maria prestava atenção nos ensinamentos. Marta observava a irmã embevecida sobre as lições do Evangelho, atenta à palavra do meio rabi e totalmente desatenta aos compromissos familiares. Então ela atalha o diálogo e pede ao mestre: Senhor, não vês que Maria não me ajuda nas atividades? Eu estou cá com as minhas atribuições e ela nada faz. Disse a ela que me ajude. E ele terá respondido: olha, Marta, por que te inquietas com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Essa breve passagem, anotada pelos evangelistas, e que nós damos o colorido que nos cabe, é encerrada com o seguinte alerta do Senhor: uma só coisa te é necessária. Vivemos dias em que o materialismo vigora em toda parte, confundindo as criaturas desconhecedoras da dimensão espiritual da vida em profundidade, quanto que realmente nos interessa. E uma multidão tem sido distraída pelo convite ao prazer sem limites, pela entrega aos comportamentos de excesso nas mais variadas necessidades apontadas pelos apetites da criatura humana. E vemos vigorar no apelo materialista a toxicomania, o alcoolismo, o sexo irresponsável, onde as criaturas ignoram ser o sexo um departamento sublime da vida a ser direcionado para o crescimento moral da criatura e a cocriação responsável ante a criação divina. Lá fora, a nossa sociedade se estertora em falsas culturas, em ideologias que confundem as almas incautas, que não conhecem as leis morais da vida e buscam nas diretrizes que se apresentam a si próprias os caminhos para alcançarem a felicidade, que tem sido confundida numa sociedade materialista com a posse de coisas, nada obstante as coisas sejam transitórias. O nosso corpo é transitório. A saúde do corpo é um recurso transitório. Chega um tempo em que a enfermidade se apresenta, que o desgaste orgânico natural se estabelece. Não somos mais jovens, não temos o mesmo tônus, o mesmo vigor. Logo mais,
retornaremos à pátria espiritual. Como diz Allan Kardec, o nosso mundo primitivo, original, do qual nos apartamos e para o qual voltaremos pelo fenômeno natural da morte biológica. Chegam multidões à vida espiritual em profundo estado de perturbação, por conta do culto às coisas materiais, o apego aos convites dos sentidos, a dominação dos prazeres, sem ajuizamento, sem cuidado, sem responsabilidade. Vivemos como Marta, atribulados com as coisas que buscamos amealhar, em alguma medida algo muito justo, quando vamos em busca do conforto pessoal, das conquistas que nos conferem tranquilidade para a família, quando pelo nosso trabalho honesto almejamos uma vida saudável, uma vida boa. O problema está quando saímos do limite disso e nos escravizamos pelas coisas, em vez de sermos seus administradores, passamos a ser possuídos por elas. Quantos de nós adquirimos coisas que inclusive não utilizamos? De pessoas que fazem shopping terapia, passeiam pelo shopping, compram coisas para pagar até a próxima encarnação, para aliviar as tensões, para colocar a mente de forma anestesiada, mas quando chega a fatura do cartão, ou quando alguém furta o que ela adquiriu para pagar até a próxima encarnação, a felicidade foi embora. Quando inventaram aquelas lojinhas do umbral, R$1,99, você sabe? Com todo respeito, tem pessoas que vão à lojinha, compram compulsivamente. E quando você pergunta o que ela comprou o descascador da laranja, aquele negócio que tira a semente, aquele outro que faz não sei o quê. É tanto salamaleque que depois em casa ela não utiliza. Está lá ocupando a estante, mas comprou no impulso. Nós precisamos ponderar e caminhar para o consumo responsável, não somente por conta da crise ecológica, do lixo que temos produzido sem limites, com números astronômicos na história da nossa civilização. Hoje os especialistas têm encontrado ilhas de lixo em alto mar, e na água potável estamos reencontrando o plástico que lançamos à natureza. Muitos de nós estamos bebendo plástico, conforme os pesquisadores, porque esquecemos uma sabedoria ancestral indígena que o cacique Seattle um dia apontou e a posteridade registrou. O homem não teceu os fios da vida, ele é um dos seus fios, e o que ele fizer à natureza, a natureza lhe confere de volta. Então precisamos refletir sobre o consumo também do ponto de vista ecológico, mas não podemos ignorar as questões espirituais da vida, já que adotamos a doutrina espírita como filosofia comportamental, estribamos nossos conceitos do Evangelho de Jesus e nos fundamentos de Allan Kardec. Necessitamos consumir com consciência, com responsabilidade, buscando clareza entre o que é supérfluo e entre o que é necessário.
Supérfluo é aquilo que nós não precisamos. Necessário é aquilo que é útil à nossa sobrevivência, ao nosso bem-estar. Há uma linha muito simples, suave, que divide um do outro. Por isso a doutrina espírita recomenda bom senso. É uma doutrina que nos convida a raciocinar, a sair daquilo que Pierre Weil chamou da patologia da normalidade. Essas condutas em que caminhamos como um rebanho que não pensa, que não tem autonomia, que age como a maioria age. Passou na televisão determinado corte de cabelo, a gente adota. Eu lembro quando aquele jogador de futebol tinha um espanador na cabeça. Não vou dizer o nome para dar processo. E a moçada toda usando aquele cabelo horrível. Uma coisa sem pé nem cabeça. Nem que você usa, que fulano usa. São essas pessoas que somos nós, que consumimos sem análise, sem raciocínio. Tanto é que quando se quer lançar um produto em massa, ele aparece na televisão, na novela, no programa de comédia, não só na propaganda, o merchandising implícito na novela televisiva. Quando vemos, está todo mundo usando. Pode ser um horror, mas está todo mundo usando. Precisamos raciocinar e distinguir o supérfluo do necessário. Conta-se que Sócrates tinha por hábito visitar o mercado local da sua cidade e passava horas olhando tudo que havia no mercado. O pessoal ficava até, me permitam dizer, enjoado com Sócrates, porque ele fazia que nem eu em shopping, olhava, não levava nada. Mas ele tinha uma outra finalidade. Ele olhava, não levava nada. Até que um dia alguém perguntou: Sócrates, você vem todos os dias no mercado e não leva nada à criatura. A criatura é por minha conta. E aí ele respondeu: eu venho ver, eu venho observar quantas coisas eu não preciso mais. Quanta coisa nós não precisamos. Vamos com os nossos filhos no mercado e as estratégias de venda são terríveis, colocam as guloseimas à altura das crianças, porque somos uma sociedade que não respeita a infância. Hoje há youtubers que fazem propaganda para crianças, e como as crianças assistem vídeos na internet sem assistência dos pais, ficam escravizadas pelo consumo ali também, desesperadas. Há canais fechados de televisão em que a cada desenho animado há uma propaganda de um produto, que fez com que na minha casa, por exemplo, optássemos por um outro canal e que eu escolhesse os programas para ela assistir sem propaganda, porque era terrível, não com o meu bolso, com o meu bolso também, mas com a criança, lançando-lhe já desde as primeiras horas da infância a falsa compreensão de que ela pode ser feliz se tiver determinada coisa, induzindo-lhe a aderir ao supérfluo como se fosse uma necessidade. É o materialismo. Aliás, o materialismo é o que o espiritismo veio combater. Nós espíritas não podemos, ora ao savou na espiritualidade e caminhar no mundo como se fôssemos materialistas. Nós precisamos separar o joio do trigo. Não podemos aderir às cegas a esses modismos. O espiritismo nada proíbe, é bem verdade, é doutrina de fé raciocinada, mas nos responsabiliza sobre o que fazemos de nós nessa vida e como influenciamos os demais.
Portanto, é muito importante que saibamos consumir com responsabilidade, aderindo a outros valores. Allan Kardec, ao estudar as consequências morais do Espiritismo, na conclusão de O Livro dos Espíritos, pode dizer que há 3 efeitos gerais causados pelo conhecimento espírita. O primeiro deles, desenvolvimento do sentimento religioso. Maria, atenta às lições do Mestre, buscando em primeiro lugar os valores espirituais, estabelecendo na sua vida uma agenda de pautas relevantes, não se deixando levar pelas aflições do momento, pelas circunstâncias, pela pressão externa. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o nosso encontro com Deus. A nossa busca há de ser, em primeiro lugar, desenvolver um sentido existencial em conexão com Deus. Desenvolver uma religiosidade em caráter profundo e não de superfície. Coisa que nós já fizemos nas religiões do passado, em que confundimos religiosidade com rotina religiosa, em que largávamos de mão os ensinamentos para divulgarmos ou inventarmos dogmas, onde nós nos agarramos a templos suntuosos em beatitude e esquecemos que Cristo está nas ruas onde a necessidade campeia. Uma espiritualidade profunda, não de superfície, que o Espiritismo nos propõe. Vai para além de estar no centro, para além de vestir a camiseta, para além de estar nas nossas tarefas. Tudo isso tem que estar a serviço de uma relação mais profunda com Deus, de busca do nosso aprimoramento, consoante aquela proposta do Mestre: sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial. A nossa referência de excelência moral proposta por Jesus é o Pai. Voltar-se, portanto, para o Pai. Quem sabe como filho pródigo, como filho que reconhece os equívocos, de lançar fora as oportunidades, a herança, as felicidades proporcionadas pelo Pai, e no arrependimento faz o caminho de volta, simbolicamente, de conexão com Deus. Porque é evidente que nós somos espíritos imperfeitos, trazemos muitas lutas do nosso passado, nos equivocamos muito na vida presente, mas sempre é hora da criatura despertar para novos valores, transformar-se interiormente, porque essa é a grande mensagem do cristianismo, que é possível converter-se aos valores positivos da vida. É o que nós vamos entender com a Maria de Magdala, com Paulo de Tarso, com o pescador simples de Cafarnaum, com tantas outras almas que em contato com Jesus não puderam mais apresentar-se como eram, porque a vida mudava de um todo, de um tudo. Assim, meus irmãos, desenvolvimento do sentimento religioso não é a piedade aparente, não é a simples rotina do templo, do núcleo espiritual, do centro espírita, mas é transformar-se de tal sorte que a prece não seja um ritual, seja o alimento da alma, seja a prática cotidiana de louvar a Deus, de agradecer
Aliás, gratidão é uma emoção preventiva a muitas neuroses, como nos ensina o psiquiatra Leonardo Machado no livro Gratidão e Emoção Preventiva, da nossa federação, o livro. Ela previne várias neuroses que tem pipocado na sociedade, porque nós somos revoltadinhos, porque nós somos rebeldes, pessimistas, reclamões, e vamos adentrando a uma série de psicoses. E a emoção preventiva, segundo estudos da psiquiatria, estudos acadêmicos, é a gratidão. Vejam só numa simples prece: obrigado, meu Deus, porque posso caminhar, posso falar, estou no corpo ainda. Criar uma atmosfera mental de gratidão. E saber pedir, que é o exercício de humildade. Tem pessoas que não sabem pedir nem favor para as outras. Elas não pedem, elas mandam, elas exigem, demonstrando o orgulho daquela criatura. Tem gente que quer ordenar para Deus o que Ele tem que lhe dar. Dizia alguém para outrem: não, você tem que ordenar para Deus, tem que pôr Deus à prova. Veja só, a visão infantil do Pai Celeste, nada aproximada do Pai apresentado pelo Cristo, e muito menos da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, cuja providência lança a sua solicitude sobre todos nós, e faz com que compreendamos o Espiritismo, que Deus nos dá tudo quanto nós precisamos, mas o que precisamos nem sempre é o que nós pedimos. E não raro, muita coisa que a gente anda pedindo seria o nosso pior. Então Deus não dá aquilo que a gente não precisa. Sentimento religioso é o que equivalente na atualidade se chama de espiritualidade. Espiritualidade, esse sentimento religioso, essa conexão natural com as coisas de Deus, que é uma conquista da alma e que faz com que a criatura trabalhe por ser melhor. Aliás, Leonardo Boff, o filósofo, um dia indagou a Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, a autoridade máxima do budismo tibetano, no encontro interreligioso: qual é a melhor religião? Qual é a melhor religião? E Tenzin Gyatso respondeu: aquela que fizer melhor, Sr. Boff. Quando Allan Kardec indaga aos espíritos das religiões que se apresentam como detentoras da verdade, qual delas pode colocar-se como tal? E os benfeitores da humanidade respondem: a que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. O Espiritismo é uma religião de verdade que revivifica o cristianismo e nos pede a transformação moral no sentido da ética do homem de bem. Allan Kardec define o Evangelho segundo o Espiritismo como aquele que vive em plenitude, além de justiça, amor e caridade. E desdobra o mestre Lyonês em o Evangelho as virtudes que nos cabem conquistar na construção do homem de bem em nós próprios, para que a nossa religiosidade seja profunda, verdadeira, portanto transformadora. Eis o primeiro efeito geral: buscar as coisas de Deus e tornar-se uma criatura melhor. O cristão se reconhece pelas suas obras. A árvore se reconhece pelos seus frutos. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso ter
o zelo na conduta, a caridade, para que sejamos cristãos. João anotou os ensinos do Mestre também, lá no capítulo 13, versículo 35, vai lembrar que Jesus terá dito: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A credencial do cristão é o amor. O sentimento religioso do espírita é o amor a Deus em plenitude, endereçado no amor ao próximo. A outra consequência que Allan Kardec anota é a resignação ante as vicissitudes da vida. O espírita aprende que essa experiência corporal é uma experiência ante as variadas reencarnações. É uma só. É quase um minuto no infinito. Vê mais acima o percurso em que se locomove rumo à evolução e entende os desafios, as provas, as expiações como oportunidades ímpar de crescimento espiritual. Daí nasce a resignação ante as vicissitudes da vida. Quer dizer, a aceitação das nossas provas, compreensão do valor educativo das expiações. As provas, como nos ensina o Livro dos Espíritos, são experiências que nos desafiam, que nós escolhemos antes do berço, sob o patrocínio dos nossos guias espirituais, para que pudéssemos viver um conjunto de experiências que nos ajudassem a caminhar ascensionalmente na escala espírita, para que pudéssemos avançar na senda do progresso espiritual. As expiações são, evidentemente, a colheita da nossa semeadura no passado. É o resultado das nossas escolhas diárias que feriram as leis de Deus, ou melhor, que se apartaram da lei de Deus pelo descuido da nossa parte, pela inconsciência nas nossas posturas e imposturas. E ao longo das vidas sucessivas, recolhemos o resultado dessas atitudes. O nobre codificador estudou o tema com muita propriedade em O Céu e o Inferno, em um capítulo intitulado O Código Penal da Vida Futura. E ali Allan Kardec vai anotar da lição dos espíritos, de que para que o espírito apague uma falta, ou seja, coloque a sua consciência em dia para com as leis de Deus, ele primeiro precisa arrepender-se dessa falta, ou seja, ter consciência do erro, admitir de coração para si próprio que equivocou-se, reconhecer, sair da lógica infantil de que nós colocamos na conta dos outros a culpa das nossas atitudes. Eu agi assim porque fulano me empurrou a queda, eu me prostituí porque fulana favoreceu a minha prostituição moral, eu me tornei um usuário de drogas porque meus amigos me ofereceram, eu fumei o cigarro porque a minha esposa fumava, eu resolvi fumar para acompanhá-la, portanto a culpa é dela. Não, nós somos os responsáveis, os artífices da nossa felicidade ou infelicidade, portanto arrepender-se. Mas além de arrepender-se, a expiação é inexorável.
não há como fugir dela. A culpa acompanha o culpado. Cedo ou tarde, será necessário, pela finalidade educativa da expiação, resgatar as faltas do passado. Mas a justiça divina não é meramente retributiva. A justiça divina é restaurativa. Permite com que nós possamos nos encontrar, ofensores e ofendidos, para reajustarmos, para estabelecermos vínculos saudáveis e para repararmos as nossas faltas, a reparação. Assim, meus amigos, a resignação ante as vicissitudes da vida é estabelecer moderação na nossa conduta. A virtude está no meio, a virtude está na moderação, a virtude está no equilíbrio. Resignamos-nos porque compreendemos a razão das provas. Resignar-se não é deitar-se em berço esplêndido e reclamar ou simplesmente chorar as pitangas, como se diz popularmente. Não. A resignação demanda uma aceitação profunda e uma consciência do quanto aquela experiência nos trará a educação do espírito imortal. Isso nos faz lembrar uma criatura extraordinária, um dos maiores oradores espíritas que a pátria do Evangelho já conheceu, Jerônimo Mendonça Ribeiro, que um dia foi moço e com 18 anos foi assistir no cinema um filme chamado O Vento Levou. Ele, que era pobre, tiveram a oportunidade de adquirir o seu primeiro terno. Naquela época nós éramos mais elegantes, né? Usávamos terno. Aí se arrumou direitinho, comprou par de sapatos social, apresentou-se ao cinema lotado, ficou de pé assistindo o filme, que é um longa-metragem. Terminado o filme, aquela multidão se retira e ele está estático, com dores terríveis, inchaço nas pernas, de tal forma que ao chegar ao hospital para ser atendido foi necessário cortar-lhe as calças do seu querido terno. O diagnóstico era terrível: artrite reumatoide deformante. Daquela condição da cama, transitou para a cadeira de rodas. Da cadeira de rodas, foi direto para uma cama. Mas Jerônimo era espírita, e a sua cama foi desenhada pelos espíritos, como diz Jane Martins Vilela em sua biografia sobre o gigante deitado, para que ele pudesse lidar com a expiação e com as provas que adviriam da enfermidade e cumprisse o seu programa reencarnatório e não viesse desencarnar logo em seguida. A doença era terrível, as dores eram insuportáveis. Além disso, ele tinha uma cardiologia, uma patologia cardíaca, que era preciso que ele tomasse remédios, e além dos remédios, quilos de areia em sacos, para que ele suportasse aquelas dores ao peito. Nessa condição, tetraplégico, esse homem fundou creche, criou Casa da Sopa, ditou livros, gravou CDs compact discs, aqueles compactos, né? Bolachão, mais pequenininho. Tem gente que nem sabe mais o que é isso.
mensagens edificantes. Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado, viajava pelo Brasil numa Kombi Volkswagen. Devia ser parte da expiação. Deitado à cama e não parava em lugar nenhum. A mãe mesmo lhe chamava a atenção, porque ele não parava. Ouviu o chamado do Cristo ao serviço. Há necessidade de testemunhar o exemplo da resignação ante as vicissitudes da vida. E andalhava pelo nosso país, falando das lições imortais do Evangelho, apresentando uma concepção otimista da vida, divulgando os princípios do Espiritismo, consoante os textos de Allan Kardec. Era muito amigo de Chico Xavier. Promoveu uma ação social em torno dele imensa, alimentando aflitos, educando crianças, resgatando almas que talvez não tivessem outro recurso que não buscar-lhe assistência. E era alguém muito bem-humorado. Algumas vezes ia ao velório, no cemitério, levado pelos amigos. Era uma disputa. Os amigos todos queriam ajudar, mas às vezes o povo esquecia dele. Conta-se que um dia quase que o coveiro infarta, porque encontra o cadáver, era Jerônimo, numa cama. Só, meu Deus, nunca vi um cadáver de óculos escuros. Ele usava, porque já não enxergava mais, teve os olhos extirpados. Ao cinema o povo competia, porque aí ganhava a entrada, quem levasse Jerônimo. E numa oportunidade encontrou uma moça muito angustiada, muito perturbada, que seguidamente o encontrava. Quando a moça passou por ele, tropeçou a cama, ficou irritada. O que esse aleijado está fazendo aqui? Aonde eu vou, aleijado anda. Eu vou ao clube, lá está aleijado. Eu vou à rua, está aleijado. Venho ao cinema, esse aleijado está. E ele respondeu: mas também, minha filha, você não para em casa. Bem-humorado, fã e amigo de Roberto Carlos. Diz que ia ao show de Roberto e sempre brincava: você abafou, é o rei, mas quem sai carregado sou eu. Um humor impecável, um verbo vibrante, uma oratória cativante, que nós podemos ver ainda hoje em vídeos presentes no YouTube. Uma capacidade inquestionável, sempre bem-humorado. Onde estivesse, cantava, declamava poesias, fazia de improviso os comentários do Evangelho, que quem não conhecesse imaginaria que eram estudos preparados por antecipação, dada a profundidade e o alinhamento das reflexões ao texto lido por alguém. Salvou vidas. Multidões iam até a casa dele, desesperadas as criaturas, e saíram felizes por ouvir e serem ouvidas por Jerônimo Mendonça Ribeiro. Numa ocasião, ele deu uma entrevista em um programa de televisão. O repórter lhe indagou: Jerônimo, o que é felicidade para você? E ele respondeu: felicidade para mim, que estou há tantos anos nessa cama, seria poder virar de lado. Meu Deus, tem gente que responde: eu queria o celular da marca tal. A felicidade para mim seria um carro X. Porque não apercebe-se da infinidade de bênçãos que a vida já lhe confere. Não demorou muito após a entrevista, uma senhora telefonou à família que acolhia Jerônimo na cidade. Ela queria muito falar com Jerônimo.
porque segundo ela, ele havia salvado a sua vida. Alguns minutos depois, lá estava uma mulher de classe média alta, começou a dizer: seu Jerônimo, o senhor salvou a minha vida. Eu havia programado o meu suicídio. Há meses eu venho configurando em minha mente as possibilidades de evadir da vida. Comprei ingressos para a família ir ao teatro, adquiri medicamentos que, ao tomá-los, seria levado à morte sem dor. Tudo estava programado, pois que a vida para mim não tinha mais sentido. Então pensei em ligar a televisão. Pensei comigo, vou ver as últimas cenas desse Mundo Cão. Me permitam um parênteses. Graças a Deus que não tinha Big Brother. E lá estava na televisão o aleijado, um homem cego, tetraplégico, preso a uma cama, com uma rede de trabalho social. Vi-me com os recursos materiais, a vida sempre sorriu para mim. Percebi a família que tinha, despertei do transe louco e desisti do suicídio. Veio pessoalmente lhe agradecer, Jerônimo, porque vale a pena viver a vida. Vale a pena observarmos a vida sob esse prisma espiritual. E nós vamos ver que somos cercados por dádivas do Pai Celeste. A última consequência do Espiritismo é a indulgência. Vamos enxergando ao nosso lado não mais algozes, não mais inimigos. A família não é a nossa desgraça, pelo contrário, é a oficina libertadora das nossas consciências pela prática do bem. Cada qual tem a família que merece. Cada qual convive com quem precisa conviver. Esse laboratório de sociabilidade transcendental que a vida, que as leis de Deus organizam para que nós possamos aprender a amar no diminuto cômodo de nossa casa, para um dia amarmos a grande família universal. As diferenças que temos, o entrechoque das disposições morais que encontramos na família, que muitas vezes nos aflige, nos põe à prova, nos exige uma paciência redobrada, são, na verdade, as lições que precisamos aprender para galgar passos seguros rumo à nossa ascensão espiritual. A família é uma bênção. Seja ela complicada, dotada de indivíduos complexos, seja ela uma harmonia só.